Graça e paz a todos, mais uma vez eu estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você a respeito de um versículo muito conhecido. Eu acredito que esse versículo seja conhecido por todos os cristãos e até por aqueles que ainda não se converteram. Certamente é um versículo que tem sido muito usado dentro das igrejas, nas ministrações, e também tem sido pronunciado muito entre os cristãos, que é o versículo 16 do Evangelho de João, capítulo 3, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos bem, muitos cristãos, e eu digo isso para cristãos, muitos cristãos ainda não conseguiram processar esse versículo, não conseguiram extrair, absorver a informação que existe nesse versículo, a mensagem que Deus nos transmitiu nesse versículo. Porque não basta apenas decorarmos um versículo e usarmos esse versículo como um bordão na nossa vida, sem que nós tenhamos um entendimento aprofundado da essência do versículo e o que esse versículo nos quer transmitir, quer nos falar. Vejamos bem, porque Deus amou. Aqui, na verdade, é uma resposta. Porque Deus amou. Mas uma resposta para quê? Uma resposta para quê? Porque se nós olharmos a parte B do versículo, vai dizer assim, que deu seu Filho unigênito. Então, mas por que ele deu seu Filho unigênito? A primeira parte do versículo responde: porque Deus amou. Por quê? Porque é uma resposta. Aqui Deus ele está explicando o motivo por ter dado o seu Filho unigênito. Então, por que é a resposta, é a explicação que o ser maior, Deus, ele está aqui nos trazendo ao entendimento. Porque Deus amou. Esse amar de Deus aqui, na verdade, ele está aqui expressando o seu maior mandamento, que é o amor. Porque Deus amou. Amou quem? Deus amou o mundo. Quando Deus decidiu entregar o seu Filho, o objetivo de Deus era que o seu amor alcançasse todo o mundo. Aqui nós vemos que Deus, ele tinha um alvo. E o alvo do amor de Deus era o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vejamos bem, não foi de qualquer forma, não foi de qualquer maneira. Está falando que é de tal maneira, com maior intensidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando Deus diz assim, que ele deu, na verdade aqui ele está praticando uma dádiva, porque Deus, quando Deus ele decide dar alguma coisa a alguém, na verdade Deus ele está aqui manifestando a sua graça, que nada mais é do que o seu favor imerecido. O seu quem? O seu Filho unigênito, que é a maior expressão de Deus, a maior revelação de Deus foi a vinda do Filho. O Verbo se transformando em carne e habitando entre nós.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o quê? E aqui Deus, ele manifesta uma maior abrangência, para que Deus aqui, ele quer que todos, sem exceção, fossem alcançados pelo seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo quem? Todo aquele que nele crê. Então aqui, o que nele crer, aqui Deus, ele está dando aqui a condição. Quando ele diz assim, o que nele crer é a condição que o Senhor está exigindo de nós para provarmos do seu amor. Para provarmos do seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça. Não pereça. Quando Deus disse assim que ele não queria que ninguém perecesse, na verdade, Deus aqui, ele está querendo alcançar a todos para evitar que ninguém venha a ser condenado. Deus aqui está manifestando aqui a sua intenção, o seu querer de não querer que ninguém seja condenado e que ninguém pereça, mas que tenha. Esse mais que tenha, na verdade, representa a conquista. O objetivo sendo alcançado. E qual é o objetivo a ser alcançado? Que é a maior esperança que nós temos na nossa vida, que é a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vejamos bem, aqui o Altíssimo manifesta aqui o seu maior mandamento, que é o amor, com a intenção de abranger o mundo, o alvo, o mundo, de tal maneira, com maior intensidade, onde ele deu ali a sua dádiva, através da sua maior expressão, que foi o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que todos, aqui ele não fez acepção, que nele cresce, que nele venha crer, que essa é a condição de Deus para que o homem tenha direito à vida eterna, não pereça, não seja condenado, mas alcance a conquista da maior esperança, que é a vida eterna. Então, vamos absorver esse versículo, vamos absorver a informação, a essência dele para a nossa vida. Não vamos apenas ficar por aí repetindo aquilo que nós ouvimos e não vivermos aquilo que nós aprendemos. Jesus, no seu sacrifício vicário naquela cruz, ele abriu a porta da eternidade, da vida eterna, porque a vida eterna havia sido perdida lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. E durante toda a história, nós vamos ver que Deus, ele tentou, de outras maneiras, de outras formas, usando o próprio homem, para tentar reverter essa situação. Sem êxito, Deus então, ele resolveu enviar o seu Filho unigênito,
a maior revelação do amor de Deus sobre nossa vida, ou melhor, Deus escolheu manifestar o seu amor de forma revelada através da vida do seu Filho, Jesus Cristo. Então, valorize mais essa conquista que foi almejada, que foi alcançada, que foi conquistada ali na cruz. E para finalizar, eu te digo, tome muito cuidado, porque muitos estão vivendo o tempo onde a graça tem superabundado sobre a vida de todos, e muitos têm vivido esse tempo acreditando que hoje mais nada é pecado. Diante de Deus não há pecadinho, nem pecado e nem pecadão. Diante de Deus, pecado é pecado. E ninguém vai sair daqui, dessa terra, ninguém vai deixar esse lugar sem que Deus venha requerer de cada um de nós as nossas falhas e os nossos erros. Você pode até dizer assim, mas Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus morreu pelos seus pecados do tempo da ignorância, quando você ainda não conhecia Jesus, quando você não havia sido alcançado pelo amor e pela graça de Deus. Mas a partir do momento que você passou a conhecer a verdade, a partir do momento que as escamas caíram dos teus olhos, tudo que você fizer de errado, Deus vai requerer de você. Foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de Davi, e foi assim na vida dos homens ao qual Deus levantou, e eles, talvez por falha ou por desatenção, acabaram errando diante de Deus. Deus, ele não toma por inocente o culpado. Então, fique com esta dica. Busque mais absorver-se das coisas espirituais de Deus, e principalmente da palavra. Fique com esta palavra. Graça e paz a todos. Deus os abençoe, a paz do Senhor.